Retomando os trabalhos desta manhã do 24º ENACOR e 47ª RAPV, teremos agora a palestra Geocélulas como reforço de vias pavimentadas e não pavimentadas. Para presidir a mesa, convidamos Glicério Triques. Para secretariar a mesa, convidamos Nelson Varga, do DENIT. Então, convidamos Cássio Carmo, da ABPV, por favor, para secretariar a mesa. Também para compor a mesa, convidamos o palestrante José Orlando Avessani Neto, da Bidim Vavin, Avessani, e Maria Vela, também da Bidim Vavin. A partir de agora, os trabalhos serão conduzidos pelo presidente da mesa, Glicério Triques. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui nesse nosso primeiro encontro na área de pavimentação, depois de um período de pandemia. Vamos ter, então, nessa sessão, uma palestra que, para um país de 1.600.000 quilômetros ou mais, de vias não pavimentadas, é porque ela tenha um despertar bastante interessante do que o nosso palestrante vai apresentar. Eu convido, então, o engenheiro civil José Orlando Avance para fazer essa apresentação, então, sobre o uso de geocélulas como reforço de vias pavimentadas e não pavimentadas. O José Orlando, engenheiro civil, doutor pela Escola de Engenharia de São Carlos, e atuou como pesquisador no IPT e atualmente é consultor nas áreas de geotecnia e professor da Escola Politécnica de São Paulo. Então, eu convido ao José para fazer aí a apresentação. Antes... quer passar o recado? Bom dia para todos. É um prazer para a Bidim estar aqui com vocês. Muito obrigada por assistir à nossa palestra. Nosso conteúdo, vou falar um pouquinho de nossa empresa, a Bidim Vavin, e depois continua a professora Avessani com geocélulas como reforço de vias pavimentadas e não pavimentadas. Bom, acho que aqui muitos conhecem Bidim. Bidim tem, acho que mais de 50 anos aqui no Brasil, mas agora Bidim faz parte da empresa Vavin, do grupo Vavin. A Vavin é fornecedora de soluções de engenharia nos setores de construção e infraestrutura em vários continentes com mais de 60 anos de experiência. A integração de ambas marcas permitiu potencializar o melhor de cada uma delas. O reconhecimento, o respaldo global e a inovação da Vavin como a força da Bidim. Algo bem importante para a gente, para a Vavin, é que todos nós trabalhamos para o mesmo propósito: construir ambientes saudáveis e sustentáveis. E todas nossas soluções vão orientadas com este grande propósito. Em geossintéticos, nós somos os maiores fabricantes da América Latina. Com Bidim fazendo parte do grupo Vavin, ela se tornou uma empresa de soluções líder em soluções de engenharia com geossintéticos. E parte de nosso trabalho é incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de todas estas tecnologias com geossintéticos. Por isso, hoje, convidamos o professor Avessani para apresentar sua palestra, sua mais recente pesquisa de geocélulas para pavimentação.
Professor, o auditório de você. Obrigado, Maria. Agradeço ao evento aqui por essa oportunidade de apresentar essa palestra. Agradeço também a BIDIM pelo convite e agradeço vocês aqui também estarem presentes. Essa palestra, na verdade, ela é um curso, é um mini curso. Ele vai ocorrer daqui 15 dias no Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos, em Campinas. E pensamos, eu pensei alguns pontos aqui. Lá é um curso de um dia inteiro, aqui pouco menos de 1 hora, então vou ter que falar um pouco rápido alguns pontos. Se ficar alguma dúvida também, sobre alguma dúvida, depois eu estou à disposição lá no stand da BIDIM para bater um papo, trocar mais informações, tá? Vamos lá. Qual é o lance, da onde vem a grande vantagem da geocélula? É do padrão celular dela, tá? E aí a gente, puxa da natureza. A natureza, ela já teve milhões e bilhões de anos para experimentar, para evoluir, e a gente aproveita e aprende velcro, tantas outras coisas. A gente puxa a ideia da natureza. O padrão celular nada mais é do que o mesmo conceito, Então está aí no reino vegetal, reino animal, até na geologia, na mineralogia, a gente tem o padrão celular, Porque o padrão celular, ele dá muita resistência. É uma estrutura leve de alta resistência. E no caso da geocélula, o que a gente está buscando com essa alta resistência e leveza, otimização de quantidade de material, é aumentar o confinamento, tá? Então, solo é um material granular, particulado, Então, quem joga sinuca, o conceito é parecido. Então, a gente tem as bolas de sinuca. Se você não tem um confinamento, você não tem uma boa interação entre as partículas. Colocou um confinamento, você aumenta, então, a resistência, aumenta a rigidez e dá um melhor desempenho, tá? Então, o conceito é semelhante com esse. Então, se você tem um reforço planar, você gera ali uma melhoria uma camada de baixa resistência. Se você tiver um reforço de geocélula que é uma espessura, você ganha muito mais ainda nesse reforço, tá? A geocélula foi desenvolvida, tem muitas pessoas que acreditam o desenvolvimento da geocélula ao exército americano, por conta da invasão da Guerra do Golfo e tudo mais. Na verdade, ela foi desenvolvida antes, numa aplicação pioneira, num desenvolvimento lá nos Estados Unidos de laboratório, numa área controlada, onde teve a comparação ali com várias tecnologias para fazer, então, um reforço sobre um subleito de baixa resistência. E na época, dá até para ver o que foi empregado, foram tubos plásticos conectados, colados. E claro que isso, ao longo do tempo, teve uma evolução, tá? Então, a evolução foi depois no campo fazer geocélulas formadas por geogrelhas, e aí com a industrialização, aí a geocélula ela já sai de fábrica, então, nesse formato próprio dela, tá? Em aplicações de infraestrutura de transportes, a gente tem, então, em vias não pavimentadas, e aí ela dá aquele acabamento, e aquele reforço para a camada já direto de rolamento, um cascalho, um material granular diretamente. Em vias pavimentadas, sejam elas vias rodoviárias, como aeroportuárias, com aeródromos, e aí a gente pode colocar a geocélula tanto na região da base como na subbase, tá? Também aqui na verdade é o aeroporto de Guarulhos, aqui são alguns galpões logísticos. Também podemos usar em obras portuárias, igualmente na base ou na subbase. E ferrovias, igualmente lastro ou sublastro. Aqui alguns exemplos, então, de algumas obras. Tá? Aqui é uma utilização que ainda está em desenvolvimento, mas a gente acredita que tem um potencial muito grande de ganho futuro, que é geocélula preenchida com concreto para fazer pavimento com revestimento a baixo custo. Tá? Isso aqui a BCP, lá em São Paulo, está em desenvolvimento, está desenvolvendo essa solução, ainda está muito incipiente, mas
eu particularmente como pesquisador de geocélula de mais de 10 anos, 15 anos, acredito que seja uma solução muito interessante para o futuro, tá? Um pavimento de baixo custo. Fora isso, utilizada também, né, não diretamente no pavimento, mas em obras, né, no entorno de infraestruturas de transportes como canalizações, tanto preenchida com concreto como com material granular ou como solo, proteção de taludes contra erosão, e aplicações diversas, como mineração. Essa aplicação aqui ela é bem interessante, ela serviu para patolamento de guindaste, para uma plataforma para o patolamento do guindaste. Tá? Para falar do reforço, então, de geocélula aplicado em pavimento, vamos fazer uma breve revisão, só para a gente resgatar alguns conceitos. Para muitos de vocês eu vou chover no molhado, né? Longe de mim querer ensinar o vigário a rezar a missa, né? Eu sou um geotécnico, não sou um engenheiro de pavimentos, mas enfim, só para a gente ter um pouco do conceito para montar a estrutura, a linha de raciocínio, né? Então, problema de maneira geral, para qualquer infraestrutura de transporte, seja pavimentadas, não pavimentadas, ferrovias, enfim, né? É o subleito. Então, a estrutura do pavimento está lá justamente para fazer essa proteção do subleito. Então, material granular, né? Qual que é o lance da gente colocar direto o material granular em cima do subleito? Ele tem maior resistência, ele tem maior rigidez, ele não é sensível ao teor de umidade, como ocorre com o subleito. E aí a ideia é o quê? Que trabalhando com espessuras adequadas, a gente consiga então proteger o subleito, fazer com que as tensões que chegam no subleito sejam inferiores, sejam numa quantia em que ele tenha a capacidade de resistir. E claro que esse material granular que está sendo colocado em cima do subleito, ele tem que ter o mínimo de resistência e rigidez, senão ele também vai gerar a deformação, assim como a gente tem que ter um mínimo de espessura para garantir que essas tensões sejam realmente transmitidas numa faixa, né, num valor em que o subleito tenha a condição de resistir. Tá? Então, o que é então o crucial, né? Como que quando a gente está lidando com o subleito num dimensionamento de qualquer um dos tipos de pavimento, o que a gente precisa levar em consideração, né? O que a gente geralmente leva em consideração? Então, o CBR, né, é um parâmetro de entrada, ou o módulo de elasticidade do subleito, né? É importante a gente lembrar que ele é sensível, né, como comentei no slide anterior, à umidade, ou seja, a gente também tem que fazer essa proteção, evitar que entre água no subleito, que reduz a resistência e a rigidez dele. E os parâmetros, então, de entrada no dimensionamento, a gente tira ou da literatura, faixas da literatura, ou correlacionados com o CBR, que a gente faz em laboratório, ou já direto o módulo dele, né? E lembrar que, no caso de dimensionamento, ele tem um critério, né, a ser verificado, por exemplo, no método mecanicista empírico, que está relacionado à deformação vertical, né, o limite de deformação de compressão no topo do subleito. No caso de pavimento, de materiais de pavimentação, a gente tem um leque grande ali, de materiais que são empregados no dimensionamento. No caso da geocélula, a gente fica especificamente nos materiais granulares não ligados. Porque se eu tenho um material granular ligado, né, se eu tenho um material tratado, ele já vai dar uma coesão para um intercepto coesivo para o material granular, e aí a geocélula tem menos influência, né? Eu perco um pouco da vantagem da geocélula, que é esse aumento do confinamento. Então, por isso que a gente trabalha inicialmente com materiais granulares não ligados, tá? É eles que a gente quer aumentar o confinamento, a interação entre as partículas, e com isso ter aquele ganho significativo de resistência e de rigidez. Então, como exemplo, né, os materiais não ligados que a gente usa, que a gente preenche a geocélula, de areia até a brita, né? A resistência, então, dos materiais granulares não ligados, ele é dependente exclusivamente do atrito, é o ângulo de atrito das partículas. Resistência à tração é nula, praticamente nula, completamente descartada, e tem uma leve influência da presença da água, mas muito pouco comparado com o subleito, né? Então, quando a gente está trabalhando então com esses materiais granulares, os parâmetros de entrada dele então passa a ser o módulo de elasticidade,
Tá? É importante lembrar que é um módulo de elasticidade corrigido, né? Porque se eu tenho um subleito de baixa capacidade, por exemplo, uma BGS, a gente sabe que o módulo máximo que ela atingiria seria em torno de 200, 250 megapascal. Isso se eu tiver uma base rígida. Se eu tiver um subleito, uma base que tem uma flexibilidade, eu não consigo garantir esse confinamento. Então, eu tenho que corrigir esse módulo. Esse módulo, ele cai quando ele está aplicado, esse material está aplicado no campo. Tem diversos métodos para isso. O método Alston-Rhodes, o método da Shell, considera essa queda, né, do módulo devido à baixa capacidade, baixa rigidez da camada inferior, né? E como é que a gente tira esse parâmetro? Geralmente é literatura, mas claro, também pode ser feito ensaios de laboratório. Tá? Mas geralmente já é direto da literatura, às vezes uma correlação com o CBR, inclusive, né? Então, conceito geral de dimensionamento de pavimento, claro que vocês sabem muito melhor do que eu esse aspecto, mas tem os vários dados de entrada, você tem não só de materiais, né, de concepção, e materiais, sempre se busca trabalhar com materiais mais próximos da área onde a obra vai ocorrer, minimização de custos, né, tem a questão do tráfego, tem a questão da evolução do pavimento. No final das contas, o que a gente quer é, né, depois de um dimensionamento, acho que o meu laser não está funcionando, mas enfim, a gente quer ali, onde está indicado no capítulo 10, né, fazer uma comparação entre diferentes possíveis cenários de projeto para escolher aquele de maior viabilidade financeira, né? Então, o que a gente quer é maximizar a qualidade do nosso produto, minimizando então custo, né, como em todas as outras áreas, né? Tá? E aí que a geocela pode ser, né, não estou falando que ela é, porque depende das condições específicas de cada obra, de cada caso, mas a geocela ela pode entrar. O interessante é ela fazer parte do leque de soluções, das possíveis alternativas, né, a cestinha de ferramenta dos projetistas e executores, como uma alternativa para eventualmente baratear o custo final da obra. Então, como que a gente consegue colocar a geocela no dimensionamento? Então, aqui, essa palestra, mesmo que rápida, a ideia dela é passar esse conceito de como considerar então ela no dimensionamento. Então, a gente tem duas vertentes ainda, né, de dimensionamento, que são os métodos empíricos, né, para as diferentes áreas, né, sejam pavimentos rodoviários, para métodos também para ferrovias e tudo mais, que se baseiam no CBR do subleito, em coeficientes estruturais das camadas em função do tipo do material, e aí então se determinam as espessuras em função de ábacos, né, geralmente com uma resolução de uma inequação. Então, por exemplo, o método DNR aqui, que para a gente aqui é o que a gente mais usa no Brasil quando a gente está falando de dimensionamento pela forma empírica, né? E a gente tem também o método mecanicista empírico, né, que aí já é um pouco diferente. A gente, numa definição, né, numa concepção de uma seção transversal da estrutura, onde eu tenho diferentes camadas e diferentes rigidezes de cada uma dessas camadas, né, parâmetros elásticos de módulo e de coeficiente de Poisson, a gente vai lá, aplica então um carregamento, temos pontos, específicos pontos de análise ao longo dessa seção do pavimento, então deformação de compressão no topo do subleito, deformação de tração na fibra inferior do asfalto, né, do revestimento ou até de uma base cimentada, né? Eventualmente podemos colocar também deflexão na superfície. Aí com isso a gente tira então a resposta mecânica do pavimento, por isso que ele chama mecanicista, né? Tensões e deformações. E aí a gente entra então na parte que é empírica do método, que correlaciona essa resposta mecânica com com um nível de serventia, né, com as patologias que são observadas ao longo do pavimento. Então, a gente tem um número N, que é o número de solicitações, repetições daquele carregamento, que vai gerar, então, aquela patologia, aquele problema, né? Então, dessa forma que a gente determina, e aí faz a avaliação, aí fica também simples fazer uma avaliação financeira para diferentes cenários, espessuras, tipos de materiais, né? Quando eu tenho que colocar a geocela, então, como que a gente considera então a geocela nisso, né? Então, quais são os conceitos de se colocar o reforço de geocela? Bom, o primeiro conceito
talvez menos importante para quem já trabalha muito na área de pavimentos, mas para geotécnicos é algo que quebra um pouco o paradigma, é que um pavimento é uma estrutura que trabalha por estado limite de serviço, não estado limite último. Então, como geocelos, geossintéticos, querendo ou não, estão dentro também da área de geotecnia, o geotécnico tem aquela primeira ideia, né, aquela ideia inicial de se trabalhar com estado limite último, ruptura, mas pavimento não. As deformações de um pavimento, eles estão numa faixa muito pequena. Trabalha-se, então, os métodos de cálculo, dimensionamento, tem que levar em consideração essa consideração de estado limite de serviço, que muda completamente. O tipo de ensaio, a caracterização do material, mesmo da geocélula e geossintético, é completamente diferente do que uma aplicação de estado limite último, usual, né? Temos o conceito de poder colocar a geocélula tanto na base quanto na subbase ou, né, em alguns casos, pode ser interessante trabalhar com 2 faixas reforçadas, às vezes não. Se eu colocar ela na base, eu tenho uma resposta diferente do pavimento do que se eu coloco ela na subbase. Então, são considerações diferentes também a serem feitas ao longo do dimensionamento, ao longo da concepção. E aí, qual é a função, então, da geocélula no pavimento, tá? No material granular não ligado? É fazer uma estabilização mecânica. Então, mecanicamente, eu confino aquele material, buscando o quê? O que eu estou buscando com esse confinamento? Aumento de resistência que, paralelamente, gera um aumento de rigidez, um aumento de módulo daquela camada. Tá? Então, eu quero ter um acréscimo significativo de módulo daquela camada no material. De que forma? Com isso, com essa restrição lateral. Tá? Então, por isso que a gente tem algumas propriedades do reforço que são importantes. Espessura da parede, resistência da parede, resistência da conexão, espessura da altura da geocélula e tudo mais. Eu não vou conseguir entrar a fundo, mas o conceito que a gente está buscando é justamente esse. E aí a gente entra também em filosofias de projeto. Tá? Então, quando a gente está trabalhando com o uso da geocélula no pavimento, a gente tem uma filosofia de e ou em relação a quê? Ou aumento de vida útil ou redução de espessuras de camada. Então, ou eu estou buscando um ganho a longo prazo, ou eu estou buscando um ganho hoje, né? Nós, como latinos, temos uma tendência muito grande de ficar com a segunda opção, né? Reduzir já o custo hoje de implantação e pronto. Mas, na maior parte das vezes, o aumento de vida útil tem uma redução de custo final maior, tá? Mesmo que para a gente não seja tão interessante, tão gostoso de ver, né, no momento na nossa obra. Então, conceitos de aumento de vida útil. Eu tenho aqui uma seção não reforçada, gero aqui um número de passadas do meu carregamento para algo que eu considero como, entre aspas, uma ruptura do meu pavimento, uma perda de serventia do pavimento. Aqui, por exemplo, está para uma polegada, 2,5 centímetros de afundamento de trilha. Tenho um outro número, no caso, reforçado. A relação entre o que eu tenho de número de solicitações reforçado por não reforçado, esse índice chamado TBR. Tá? No caso de redução de espessuras, então, sem reforço eu tenho uma necessidade de material granular X, com reforço eu consigo diminuir em Y. Eu gero o que a gente chama de BCR, o quanto que eu diminuí de espessura pela presença do reforço. Ou então, o quanto que eu aumentei o coeficiente estrutural daquela camada, pela presença do reforço, que agora é um compósito, né? O material granular mais o reforço. Também tenho, e aqui eu acho que, na minha opinião, é mais interessante até do que reduzir espessura, é eu poder utilizar materiais menos nobres reforçados. Porque como eu tenho um aumento do módulo, e o material menos nobre ele já tem uma rigidez natural inferior, o uso do geossintético, o uso da geocélula, ele me permite um ganho muito maior. Então eu posso preencher, por exemplo, com uma areia, com uma bica corrida e ter módulos maiores do que uma BGS. Então, se eu tiver uma jazida próxima, se a distância de transporte, se o custo desse material for muito baixo, eu tenho uma condição que a gente chama de knockout, né? Você consegue chegar num custo muito reduzido para aquela camada, com desempenho muito elevado para o pavimento. Então, e outra forma da gente considerar, então, né, na filosofia de projeto, e aí sim, se eu estou trabalhando com método mecanicista empírico, é um conceito que chama MIF. Tá? O MIF nada mais é do que um fator de melhora do módulo. É o módulo daquela camada com a presença do reforço, o módulo reforçado, dividido pelo módulo não reforçado do material.
tá? Então, por exemplo, uma BGS, uma brita, né? De maneira geral, se observa que o MIF ele varia de 1,5 a 5, tá? Isso com estágio de laboratório e obras, e retroanálise de obras. Ele varia muito em função do tipo de material de preenchimento. Quanto menos nobre o material de preenchimento maior é o valor do MIF, melhor é o benefício gerado pela geocélula, né? E isso é associado com o slide anterior da possibilidade de usar materiais menos nobres que são mais baratos, tá? Varia também em função da rigidez da parede da geocélula, varia em função da altura da geocélula e principalmente da abertura da geocélula, tá? Ela é a melhor, hoje é um consenso, né, na comunidade acadêmica e técnica de que o MIF é o parâmetro que melhor representa, então, a melhora dada pela geocélula para ser considerado em projeto, que é o que a gente vai falar na sequência, tá? Porque ele entra direto no dimensionamento, né? Principalmente pelo método mecanicista empírico, que eu preciso entrar com o módulo, eu já vou lá, pego o material, sem o reforço, aplico o MIF, já considera a camada reforçada. A gente vai passar um exemplo rápido aqui mostrando isso, tá? Como que seria então a abordagem usando os métodos empíricos? Então, tenho lá as minhas espessuras das camadas, os coeficientes estruturais, tenho toda a questão ali do dimensionamento, coloco o reforço, coloco a geocélula, escolho se eu vou trabalhar com TBR, com BCR ou com o LCR. Se eu estou pensando em aumento de vida útil, eu já trabalho direto com o TBR. O meu número N, né, o número de solicitações, simplesmente eu pego o não reforçado, multiplico pelo TBR e pronto. Se eu estou trabalhando com redução de espessura, aí eu escolho. Posso trabalhar com esses três parâmetros, tá? Deve estar melhor. A bateria acho que está melhor aqui. O problema é o seguinte: como que eu determino TBR, BCR ou LCR? Esse que é o pulo do gato, né? É aqui que a gente tem a grande dificuldade de destravar. E no método mecanicista empírico? Bom, mesma coisa, né? Eu tenho ali a minha espessura, eu tenho a minha seção transversal, vou entrar isso em algum software, né, de pavimentos, para determinar então a saída, fazer a correlação com a minha curva empírica, né? Então eu tiro o meu N não reforçado. Vou lá, coloco a geocélula, por exemplo, na subbase. Aí eu tenho um módulo do compósito geocélula solo. Bom, como é que eu considero então o módulo reforçado? Bom, é fácil, pelo MIF. Tá bom, mas qual MIF? Em função do material, em função do tipo de geocélula, como que eu consigo chegar nesse valor do MIF? Então, como que a gente determina cada um desses parâmetros? MIF ou TBR ou LCR? Bom, posso fazer ensaio de laboratório. Qual que é o problema? Ensaios de laboratório eles são limitados, né? Eu vou lá, tenho um preenchimento específico, eu tenho um subleito específico, tenho uma geocélula específica. É claro que eu posso fazer uma gama muito grande de ensaios, mas ainda assim eles vão representar muito pouco as condições diversas que podem acontecer no campo em função de diferentes obras, diferentes localidades e tudo mais. Posso fazer então os ensaios de campo, né? Fazer que nem os americanos fizeram lá na década de 60, 70 e tudo mais, mas o problema é o custo, né? É muito caro a gente fazer isso daqui. Posso tentar adaptar métodos, eu comentei da questão do estado limite último, porque a aplicação de geocélula em geotecnia, que considera filosofia de estado limite último, já está muito bem consolidada. Então eu posso pegar esses métodos já consolidados de estado limite último e aplicar para o caso do MIF, né? Por exemplo, mas o problema é que não vai dar certo, a acurácia é muito pequena. Então a ideia é o quê? Bom, vamos desenvolver então um novo modelo, aí sim, focado em estado limite de serviço. O problema é que as variáveis são muitas e as condições de trabalho do solo com a geocélula são complicadas. Então, se o modelo não for simples o suficiente, no final para ser utilizado, porque um modelo bom, além de ele dar um resultado bom, ele tem que ter uma acurácia boa, só que ele tem que ser simples de usar. Senão, no final das contas, ninguém usa, né? Preciso de tantos parâmetros, ele é tão rebuscado que no final das contas não adianta. Então, essa foi a dificuldade. A geocélula foi lá inventada na década de 70, ou seja, 50 anos atrás, mas no final das contas nunca foi largamente utilizada em pavimentos, que foi a função inicial dela, né? A concepção inicial dela, justamente por isso, não se tinha uma forma clara e objetiva de considerar, tá? E isso daí
faz parte da minha linha de pesquisa há mais de 10 anos, quase 15 anos que eu pesquiso, estudo geocélula, e o objetivo era conseguir chegar num método e, aparentemente, a gente conseguiu, com um dos orientados que eu tive alguns anos atrás, chegar num método, uma proposta de um método analítico para gerar de cara diretamente o MIF. Tá? O método, para ele funcionar, claro, ele tem que trabalhar ali com parâmetros de solo, trabalhar com parâmetros da geocélula, geometria, interação do solo-reforço, e uma questão muito interessante, muito importante, né, na criação do método, que foi algo também complicado, ele tem que considerar a compactação. Porque a camada de geocélula, quando ela compacta, ela fica como se fosse um concreto protendido. Ele não é um concreto armado, ele é um concreto protendido. A compactação gera tensões residuais na camada da geocélula, que dá essa rigidez depois para a hora que ela estiver trabalhando num pavimento. Tá? E o método, claro, né, tem que ser simples de ser aplicado e ter uma boa capacidade preditiva. Né? E, aparentemente, ainda é um método um pouco recente, tem poucos anos, mas tem se mostrado interessante, tem se mostrado muito bem, muito acurado, tá? E é de muito simples aplicação. Tem ábacos ali, vou mostrar aqui um exemplo de aplicação dele, onde a gente consegue ver a facilidade e os resultados. Então, como que a gente aplica ele? Bom, define os materiais, escolhe a geocélula, determina a espessura de influência. É sempre importante ter uma sobrecamada em cima da geocélula, de pelo menos 2 centímetros. Tá? Sobrecamada essa, inclusive, que também atua com o aumento do confinamento. Lembra ali da figura das bolas de sinuca com o triângulo, né? Emprega o MIF naquela camada. Aquela camada, então, tem um módulo mais alto. A gente entra, então, em algum software de camadas, né, de sistema de camadas, e tira, então, a resposta do pavimento. Tá? Então, um exemplo bem rápido aqui de aplicação. Provavelmente vai ficar algumas dúvidas em relação à aplicação, por isso que a gente tira depois nas dúvidas ou numa discussão. Tá? Isso aqui é uma obra real, tá? Uma obra do Nordeste. Não posso falar concessionária nem local exatamente, mas foi um estudo que a gente fez para uma obra real. Então, tinha ali uma necessidade de 3 × 10⁷ no dimensionamento. Um CBR do subleito era de 3%. Tá? Então, essa daqui era a seção típica, então, que se chegou no dimensionamento. Tinha 60 centímetros ali de aterro compactado para subir esse CBR, ficar com uma base de pelo menos 10, para vir, então, com o pavimento em cima. Então, como que a gente faz a análise? Tem que fazer primeiro a análise não reforçada, né? Gera um valor de número N. Esse 3 × 10⁷ foi obtido pelo método empírico. Tá? Então, usei aqui o método mecanicista empírico, os valores de entrada aqui, e aí a concessionária pediu, então, um estudo com vários cenários. Tá? E aqui eu selecionei, eu pincei 2 cenários aqui para mostrar para vocês. Um com redução de CAPEX, ou seja, redução de espessuras, e aí o mais agressivo possível, maior redução possível de espessuras, inclusive de concreto asfáltico, que é o mais caro, né, o principal custo na seção da estrutura do pavimento. E outra que era com aumento de vida útil, né, para redução de OPEX. Também o mais agressivo. Então, dos vários cenários que foram feitos, eu pincei os 2 mais extremos de CAPEX e OPEX para mostrar aqui para vocês. Tá? As funções de transferência aqui que eu usei foi a da Shell, né? Trabalhei com a fadiga no revestimento e a compressão, né? Deformação no topo do subleito. O software que eu usei foi o Austopads, que é online, lá do pessoal lá da Austrália, do Off-Roads. Aqui as entradas, tirei ali então os 3 pontos, acabei pegando, eu tenho o hábito também de pegar a deformação, a deflexão na superfície. Tá? Então, em azul, deflexão na superfície, em vermelho, a deformação de tração no revestimento, e verde no subleito. Coloca nas funções de transferência, então deu aqui, né, o menor deles, agora não está funcionando mesmo. O menor deles deu em relação à fadiga do pavimento, inclusive em valor muito inferior ao que tinha sido previsto pelo método empírico, enfim, isso gerou um certo estresse lá também, na concessão e tudo mais, mas acho que não vem ao caso aqui, né? Mas, de qualquer forma, pelo método mecanicista empírico, a gente chegou com essa vida útil do pavimento. Então, quando a gente coloca a geocélula, primeira coisa, então, é determinar o MIF.
quanto que a gente vai aumentar o módulo do material pela presença da geocela. Então, aqui a gente está fazendo passo a passo o método descrito naquele artigo. Então, o que são as variáveis de entrada? A gente tem aqui o material granular, no caso usado era uma BGS. Então, o ângulo de atrito numa BGS, com aquele dado ângulo de atrito, ele é considerado, então, né, classificado como um material GW, uma brita bem graduada. Certo? Então, a gente precisa entrar com alguns parâmetros do modelo hiperbólico, que é o parâmetro K e N. Para isso, então, pegamos aqui o valor de 600 para o K04 para o N. A geocela empregada, no caso, ela tinha 15 centímetros de altura, com esses parâmetros, essas especificações. A compactação também entra no método, então também tem a especificação da compactação. E como que a gente tira, então, o MIF, usando aquele método que o Robson, então, propôs, né? Eu preciso da tensão vertical atuando na metade da camada, peso do material dividido vezes a metade da espessura da geocela, da altura da geocela, né? Tiro a tensão de compactação, no caso usei aqui um método do professor Maurício lá da COP, chegamos em 200 kPa compactação, ou seja, a diferença de tensão da compactação do que eu tenho de tensão vertical geostática é 200, né? Um OCR de 200. Legal. Preciso da rigidez da parede da célula, módulo de elasticidade do material da geocélula vezes a sua espessura. Tirei a rigidez da parede da célula. Preciso de um diâmetro equivalente da célula. Tenho a área de uma célula, tiro o diâmetro equivalente dela. E aí a gente entra, então, em alguns parâmetros específicos do método. O primeiro é rigidez relativa da parede da célula com o material de preenchimento. Tá? Então, entro com esses parâmetros aqui, tiro esse valor de 0,17 para rigidez relativa. E depois eu tenho um índice de extensibilidade relativa. Claro que, falando na palestra, os nomes são um pouco feios, o conceito também não consegue formar direitinho, mas, de novo, o artigo está disponibilizado também para quem quiser ler e a gente também pode discutir, explicar. Tá? Mas é o beta 2. Então, beta 2, 1,25. Pega o ábaco, a gente que gerou ábacos para diferentes ângulos de atrito, uma BGS tem mais do que 45 de ângulo de atrito, né? Ainda mais abaixo do confinamento, vai ter 50, 55 graus de ângulo de atrito. Mas vamos trabalhar aqui com 45, que é o que já está no ábaco, para ficar claro. Então, tenho um OCR de 200, tenho um beta 2 de 1,25. O meu MIF, então, para essa geocela e esse material de preenchimento é em torno de 3. Ou seja, se o módulo do material de preenchimento sem reforço é 250 megapascal, se eu colocar a geocela vai passar a 750 megapascal, o módulo desse material. Tá? Vou multiplicar ele por 3. Então, exatamente o que a gente fez aqui. No caso da BGS, a camada, colocando a geocela na BGS, né, que está na camada de base, o módulo então de entrada no meu software passou a ser 750. E aí a gente roda as análises, lembrando que aqui eu estou fazendo a comparação para OPEX, tá? O aumento de vida útil. Mantive as mesmas espessuras, mantive os mesmos materiais, só incluí a geocela. Então, rodamos de novo lá o mesmo software, chegamos em novos valores. Se a gente compara com os valores anteriores, o que a gente tem é um aumento de... Acho que ficou faltando aqui no slide, acho que é um aumento de cerca de 20% na vida útil. Tá? Se eu estou pensando em redução de custo no CAPEX, então, o que eu fiz nesse cenário aqui? Troquei, em vez de a base usar a BGS, usei bica corrida, tá? Admitindo aqui os mesmos valores de MIF. Na verdade, o MIF para bica corrida seria um pouquinho maior, mas trabalhando com 3 também, dá 450 megapascal para bica corrida. Fora isso, o que a gente tem aqui também de opções? Espessura do revestimento era de 100, diminuímos para 70. A espessura do solo estabilizado de subbase de 150, diminuímos para 100. Tiramos a camada inteira de reforço de subleito, 60 centímetros de reforço subleito. Então, diminuímos significativamente aqui a espessura total do pavimento. Rodamos as mesmas análises, chegamos num valor igual do não
ajustado para a vida útil, de número de solicitações. Então, no caso do CAPEX, 30% de redução de concreto asfáltico, troca da BGS pela bica corrida, material muito mais barato, muito menos nobre, redução da subbase também em 30%, remoção completa do reforço do subleito dos 60 centímetros, e ainda assim um leve aumento de vida útil de 3% ali. Então, a conta é fácil. O custo da geocela por metro linear de rodovia, por metro quadrado de rodovia, é menor do que a redução desses materiais, do que a troca desses materiais? Sim, é. Mais viável usar a geocela. Não é viável. Então, é simples fazer a conta. A mesma coisa no OPEX. O custo da geocela sendo colocado no pavimento compensa o aumento de vida útil, por exemplo, em 20%, 25%, que é o que tinha dado na análise? Sim, compensa. Vale a pena colocar a geocela. Aí também tinham outros cenários ali intermediários, de reduz um pouco aqui, aumenta a vida útil ali, no final das contas, né? Mas eu peguei esses extremos só para dar essa ideia completa. Tá? Então, como conclusão, acho que eu consegui cumprir bem o prazo aqui. A geocela aplicada em todas as modalidades de infraestrutura de transportes, e isso já é fato, né? A aplicação dela é fato, a melhora que a geocela dá é fato. Né? Ela tem uma melhora que a gente ainda não consegue mensurar, por conta de ainda ser muito recente, né, o uso. Mas aqui, por exemplo, a gente fala, né, de dimensionamento. Aqui no Brasil a gente está nessas discussões. Nos Estados Unidos, tem um professor lá no Texas, muito conhecido nosso. Lá a discussão já é outra. Lá eles já sabem que o aumento da vida útil é maior, eles já sabem que a geocela é mais barata. Lá a discussão deles é o seguinte: além do aumento da vida útil, o quanto de desempenho, o quanto que o pavimento ainda se mantém melhor ao longo do tempo pelo geossintético. É algo que mais difícil de mensurar. Então, assim, eles já estão em outro nível. Para eles é fato, a gente já coloca o aumento da vida útil, só que mesmo ao longo do tempo, mesmo com o aumento da vida útil, a serventia do pavimento fica também melhor. Ainda mais quando você coloca a geocela em camadas superiores, que ela diminui as tensões das camadas inferiores. Então, isso em ferrovia também é algo que é indiscutível, quanto que você diminui as intervenções. Então, a gente aqui está brigando com o dimensionamento, está brigando para colocar o produto lá, não, eles já colocam e estão estudando, inclusive, os efeitos de segunda ordem do uso de geossintético, o uso da geocela do pavimento. Isso é muito interessante. Aqui onde eu entendo que a maior viabilidade, né, a possibilidade de uso de materiais menos nobres, e você gera um desempenho melhor do que de materiais mais nobres. Trabalhar com filosofias de aumento de vida útil ou reduções de espessura, né, ligar CAPEX com OPEX. As abordagens de dimensionamento hoje têm a possibilidade de trabalhar com as duas, embora meu entendimento é que o método mecanicista empírico é mais interessante, especialmente para considerar o reforço de geossintético, a geocela. O conceito do MIF, que é a melhor forma de considerar, de embutir a geocela, né, de ter a consideração do reforço da geocela. E o método analítico, que está se mostrando eficiente, ele é simples, ele é eficaz e está se mostrando bem ajustado, que é uma possibilidade, está fornecendo subsídio para a gente agora conseguir fazer dimensionamento então de pavimento com geocela, depois de 40, 50 anos, poder usar de forma mais corrente aquilo que ela foi, a função pela qual ela foi desenvolvida. Tá? E, claro, a importância de se trabalhar com cenários. Né? Não é porque estamos colocando geocela, estamos colocando geossintético, que é o melhor dos mundos. Não, o melhor dos mundos é obter o desempenho esperado, o desempenho desejado com melhor custo. Se a geocela está trazendo um melhor custo, é óbvio que ela tem que ser, né? Eu entendo que ela deveria ser considerada para a utilização. Se o custo passou por o mesmo desempenho, é claro, aí não tem porquê a gente usar ela. Tá? Então, a análise de custo, ela é sempre importante. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigado pela apresentação, José. Nós temos, então, as perguntas via QR Code, né? E enquanto não chegam aqui as perguntas, já tem pergunta aí, ó?
Eu gostaria de fazer uma colocação, uma pergunta para o José. José, o seu título da palestra contemplava não pavimentadas, e eu não vi nada abordado sobre isso. A minha colocação seria a seguinte: numa não pavimentada, em cima dessa camada reforçada com geogrelha, que proteção deveria colocar? Então, no caso da via não pavimentada, a gente acaba não usando, né, o método mecanicista empírico, é mais simples, já trabalha com o método empírico, que é mais simples, né? E aí o acabamento que a gente recomenda, né, que é recomendado, é deixar uma sobrecamada de material granular. Tá? Então, pelo menos 2 centímetros de material granular cobrindo a geocélula. Só isso? É o suficiente. Isso uma via não pavimentada, né? Então, assim, o que está buscando é um acabamento igual de um cascalhamento de um viário. Então, deixaria dessa forma também. É um pouco... 2 centímetros nessas vias não pavimentadas que nós temos essa produção, transporte de madeira para nossas regiões, eu não saberia dizer. Não, os 2 centímetros é o mínimo e acima da geocélula. Então, por exemplo, acima você da geocélula. Colocou uma geocélula de 20 centímetros, pelo menos mais 2 centímetros em cima, né, para fazer essa proteção. Porque o que acontece? A camada em si da geocélula, ela vai ganhar aquela rigidez, depois da compactação, né? Ela vai ficar com uma laje, ali um conceito semelhante ao concreto protendido, e aí a gente tem que ter uma camada em cima para proteger a parede da geocélula, para o tráfego não acabar danificando a parede da geocélula, e aí sim começar a comprometer o confinamento, né? Então, pelo menos 2 centímetros, mas claro, 5 centímetros, algo a mais, em função da utilização específica, né? Da via, né? Alguma? Bom, temos uma pergunta do Marcos Ferreira. A geocélula pode ser aplicada em um subleito arenoso? Exemplo, rodovias próximas ao litoral, próximas ao litoral, até mesmo em condomínios próximos a praias. Com certeza, aí é aquela condição que a gente comentou de nocaute, né? Você já tem o material disponibilizado, né? Costumo perguntar para os alunos, né? Assim, qual é o material de construção mais barato que a gente tem na obra? Né? Aí o pessoal fala, é arame, é a madeira para fazer um piquete. Não, é o próprio solo local, já está disponível para a gente. Então, numa condição dessa, que você já tem um material granular disponibilizado no teu local, e aí você usar ele é a condição mais barata que tem. Então, você tem o custo da geocélula, e aí pode fazer uma análise dessa, né? Aí talvez o meu entendimento é que aí não é mais o subleito, aí você já tem essa camada com a geocélula reforçada que vai funcionar como uma subbase, eventualmente até como uma base direto para o seu revestimento final, né? E aí, pensando aí que uma areia tem um módulo aí, talvez na faixa de 80 a 100 megapascal, você vai ter um MIF de 3,5, 4 para uma areia, a gente vai ter tem condição de gerar uma camada ali de 400 megapascal de módulo, que dá um salto bem significativo, né? Um desempenho bem interessante para o pavimento. Tem uma outra pergunta bem na linha. Existe aplicação já feita para estradas não pavimentadas? Sim, sim. Acho que talvez o que tenha hoje mais é de vias não pavimentadas, né? Com uso com a geocélula. Aqui no Brasil, sim, aqui no Brasil. A gente tem também vias pavimentadas. Estou com um trecho teste na Artéries, próximo ali a São Paulo, na Fernão Dias. Tem alguns outros trechos também de vias pavimentadas, mas aí já não é mais trecho teste, aí já foi utilizado mesmo, já está empregado, né? Vias não pavimentadas tem o uso só, né, deixando em material granular, tem o que eu comentei, que a ABCP está desenvolvendo lá em São Paulo, ali até junto ao DR, né, de fazer esse acabamento já com um concreto ali com baixa taxa de cimento, né? Então tem bastante possibilidade aí. Tá, a gente tem uma aqui, que na verdade são 3 em uma, eu vou fazer todas, e aí se você quiser eu repito alguma. Parabéns pela apresentação. Com relação ao desenvolvimento da formulação para o cálculo do MIF, foram feitas instrumentações de campo com retroanálise para validar os valores apresentados? Poderia informar qual o artigo? Vamos por partes então, né? Agradeço o elogio e boa pergunta, né? Muito boa pergunta. Como eu comentei, a gente tinha menos de 1 hora ali, não dá para colocar tudo, né? Mas sim, na verdade é uma série de vários trabalhos, né?
de orientações. Então, o Robson foi quem criou o método e ele comparou, sim, tem ali, ele faz comparação, se não me engano, com 11 casos. Tá? Ele faz comparação com alguns casos de laboratório, de retroanálise de laboratório, ele também faz retroanálise com obras. Tá? No caso do Robson, que tinha feito o trabalho antes, já defendeu já há algum tempo, não tinha ainda nenhuma obra brasileira com geocélula para ele fazer a retroanálise. Tá? Mas todos os outros casos ali, a retroanálise bateu muito bem. É claro que tem muita variável envolvida, né, e tem muita condição específica da execução, de execuibilidade do material. Mas tem lá no artigo bem claro um gráfico ali com a linha 1 para 1, né, e aí os pontos eles se encaixam muito bem. O artigo ele foi publicado na revista Geotextiles and Geomembranes. Então, o acesso ali no artigo, colocar Geocel, colocar eventualmente meu sobrenome e tal, vai conseguir encontrar fácil. Na sequência, né, outros orientados meus também evoluíram ali no trabalho. Tem um trabalho da Larissa, foi defendido agora nesse ano, e ela tem uma obra aqui no Brasil de uma via não pavimentada, que foi muito bem instrumentada, tiveram ensaios de viga Bankman, ensaios de placa, e ela faz então a retroanálise então, da aplicação, faz também a comparação com o método. Ali o MIF foi um pouco menor, foi na faixa de 2,5 mais ou menos, o método bateu bem, e agora estamos com outros trabalhos também de aplicação de ferrovias, lá em São Paulo também, tanto a Rumo como a MRS, então tem trecho teste, tem uma orientada também trabalhando, os resultados também estão bem promissores. Okay. Continuando a pergunta, né? Existem tipos diferentes de materiais para a geocélula? Como o material influencia nos resultados obtidos de rigidez? Sim, tem diferentes materiais de geocélula. Tem geocélula de polietileno de alta densidade, que é o mais comum. Tem geocélula de polipropileno, como se fosse o geotêxtil, e aí costura-se as tiras. Tem uma geocélula numa liga especial um pouco mais rígida, chamado NPA. Enfim, temos diversos tipos de materiais, diversos polímeros. Cada material tem a sua característica em termos de resistência, de módulo de elasticidade, né? Tem geocélulas de diferentes espessuras de parede, né? Então, no método de cálculo, o módulo de elasticidade não é o parâmetro de entrada. O parâmetro de entrada é a rigidez da parede, ou seja, o módulo de elasticidade multiplicado pela espessura da parede, né? Então, cada geocélula vai ter um desempenho em função da espessura, da abertura da célula, do polímero, da resistência da parede, da rigidez da parede, né? E cada geocélula vai ter um custo. Então, acho que o trabalho do projetista, né, de quem está dimensionando, é fazer também essa comparação, essa correlação. Uma geocélula mais cara provavelmente vai gerar, ela é mais cara por algum motivo, uma parede com uma espessura mais alta ou um polímero diferenciado, ela vai gerar um desempenho, enquanto que uma geocélula mais barata, seja por espessura da parede, seja pelo tipo do polímero de produção, vai gerar um outro desempenho. Então, o que o projetista precisa é chegar num desempenho desejado dentro do custo aceitável para aquela aplicação. Tá, a gente tem uma pergunta do Plínio. Qual o procedimento para a manutenção e recuperação da camada com geocélula? Acredito que seja em algum momento que tenha que reconstruir a camada de base, por exemplo, a camada reforçada. Se tiver que reconstruir a camada reforçada, aí eu acredito que não tem como aproveitá-la, porque na escavação, né, você vai remover, vai cortar o material junto, e aí então a gente não vai conseguir ter esse aproveitamento, né? Veja, eu não sou da área exatamente de pavimentos, eu sou um geotécnico, né? Como engenheiro de pavimentos, eu me considero um bom geotécnico, mas o meu entendimento é que, no caso de pavimentos rodoviários, né, dificilmente você aprofunda, você vai lá e remove base, você vai subindo, você faz recapeamento e tudo mais. Então, aí daria para se aproveitar a base que está com a geocélula. No caso de ferrovias, pavimento ferroviário, o que a gente faz é colocar a geocélula abaixo da onde tem a açucaria, né? Porque aí você preserva a geocélula lá. Isso. A gente tem mais uma pergunta aqui que eu acho que aí está bem ligado ao que você falou de geotecnia. É possível aplicar em obras de contenção e taludes?
Sim, sim, a geocélula é aplicada em obras de contenção e talude, mas aí a aplicação dela passa a não ser para a resistência em si, né? A preocupação não é a rigidez. Então, por exemplo, você pode fazer muros de contenção, muros de gravidade com geocélula. Nada mais é do que com muros de gravidade de pneu, por exemplo, né? Você coloca a geocélula, vai preenchendo, vai fazendo as diferentes camadas, subindo para fazer um muro de gravidade com a geocélula. Você pode usar a geocélula como paramento, revestimento de face de estruturas de solo reforçado, né? Então você tem estruturas de solo reforçado, geogrelha, geotêxtil, você precisa de um paramento que vai servir de forma na execução e depois, né, de proteção da face. Então pode usar bloco, você pode usar gabiões, telas metálicas preenchidas com material granular, e pode usar também a geocélula para compor a face. E no caso de taludes, a geocélula faz a proteção contra a erosão da face do talude, né? E aí tem o dimensionamento e, claro, a escolha depende da inclinação do talude, do material de preenchimento, né? Que é uma aplicação que se estende para a canalização. Canalização nada mais é do que também uma proteção contra a erosão de um talude, mas aí não é da ação erosiva da água, né? De chuva, né? Aí já é do fluxo, né? Mas é outra aplicação também dela. Tá, professor, obrigado pela apresentação. A gente não tem mais perguntas. A última que chegou também não tem mais tempo. Está em cima do horário. Foi exatamente essa questão de erosão que você acabou comentando, né? Então, eu agradeço a presença de vocês, parabenizo pela excelente palestra e agora eu passo a palavra para o presidente. Obrigado. Então, José, muito obrigado pela sua apresentação. Veio que surgiu aí, né, muitas perguntas. O José vai estar no estande, né, da BIDIN até o meio-dia. Quem gostaria aí de conversar ainda com ele, então ele tem lá um tempo no estande para outras perguntas que queiram conduzir, tá? Então, muito obrigado, José, pela sua apresentação, pelas suas respostas, né? Mostrando aí alguém que está caminhando na busca de um desenvolvimento para essa aplicação. Muito obrigado, então.